Um desses dias de pandemia, o Jim das Selvas assistiu uma live do brilhante Smart War Games no YouTube. Segue o link. Quando, de repente, não mais do que de repente, entrou em contato com fatos que o remeteram a uma verdadeira viagem no tempo, indo diretamente para o início da década de 70, mais especificamente 1972, quando alguns engenheiros, recém-egressos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, se juntaram e fundaram a empresa Grow e trouxeram para o Brasil o jogo de tabuleiro que aqui foi denominado e ficou famoso como War. Em terras brasileiras, o jogo se tornou imediatamente um grande sucesso, com a primeira edição de 5.000 jogos se esgotando rapidamente. Acho que ninguém nesse país que viveu a adolescência entre os anos de 75 e 1985 deixou de jogar esse jogo durante as longuíssimas férias de verão, que chegavam a durar 2 a 3 meses, algo assim. Este jogo foi criado em 1957 na França, com o título La Conquête du Monde. Desculpe, é o meu péssimo francês. E se popularizou quando foi lançado sob o nome Risk, em 1959, nos Estados Unidos. Mas o fato importante aqui não é exatamente o jogo War, mas sim um jogo menos popular, que foi lançado pela Grow aqui em 1973, chamado Diplomacia. Este jogo situava a ação no período da Primeira Grande Guerra Mundial e acabou por encantar o Jim das Selvas pela sua dinâmica absolutamente original, onde a maior parte do tempo era gasta negociando diplomaticamente com os outros jogadores, que representavam as potências mundiais. Muito mais tempo nisso do que na ação propriamente dita. O fato é que o Jim nunca conseguiu terminar uma partida desse jogo, considerado chato pela maior parte dos seus contemporâneos. Graças ao primeiro contato com este jogo, de concepção pouco usual, é que o Jim das Selvas começou a se interessar por jogos de estratégia. Neste momento, entre 1975 e 1976, vivíamos em plena ditadura militar, que muitos boçais relembram com saudades, onde o Brasil, dirigido por mentes cujo limite de visão só tinha paralelo na estreiteza do pensamento, vivia uma economia fechada, bancando empresas pouco produtivas que jamais sobreviveriam se deixadas à competição de mercado. Com esses limites impostos pela ditadura militar e frente aos parcos recursos existentes na época, não tínhamos computador, não tínhamos internet, YouTube, etc. Só restava ao pobre Jim comprar, a preço de ouro, revistas importadas que tratavam do assunto. Em uma edição da revista de propriedade da Avalon Hill, empresa fundada por Charles S. Roberts em 1957 e especializada na publicação de jogos de tabuleiro, chamou muito a atenção do Jim o jogo chamado Tobruk. Este exemplar da revista trazia como capa o jogo Tobruk e fazia uma resenha sobre ele, que imediatamente virou o objeto de desejo do Jim das Selvas, que só poderia sonhar com a sua aquisição, uma vez que a possibilidade desse jogo aportasse na Terra Brasilis era tão improvável quanto a possibilidade de algum participante do clã Bolsonaro demonstrar algum grau de empatia ou inteligência. Eis que, em 1976, o Jim faz sua primeira viagem aos Estados Unidos, para a Disney World, onde conseguiu finalmente realizar o seu desejo e comprou o jogo Tobruk, The Tank Battle 1942, que desencaixotou assim que chegou no Brasil e iniciou seus primeiros passos neste jogo tão interessante e diferente. Mas quis o destino que o Jim tenha comprado a sua primeira prancha de surf na mesma ocasião e, com a adolescência bombando, passou a apresentar outros interesses, como esportes, passou a praticar remo e, logicamente, por pessoas, passando a frequentar rotineiramente as famosas vespertinas das discotecas da época. Com aumento exponencial por interesses variados, o game foi sendo progressivamente esquecido e, eventualmente, perdido em algum momento.
Fechando o círculo com o início desse clipe, o Smart War Games apresentou um dos chamados jogos de tabuleiro em forma eletrônica, o que deixou o Jim intrigado. E ele, agora, em posse das maravilhas dos computadores, internet e ferramentas de pesquisa, entra em contato com o projeto Vassal, basicamente uma aplicação em Java que permite a formação de módulos com a digitalização dos jogos de tabuleiros, tudo isso feito por voluntários, portanto, gratuitos. E, dentre os títulos da enorme biblioteca de jogos do Vassal, lá estava ele, um antigo amor, acenando com a sugestão de mais e novos prazeres. E, incontinente, o Jim imediatamente baixa o módulo Tobruk, para o qual vai dedicar esta playlist e tentar apresentar o jogo para vocês. Bem, amigos, espero que tenham gostado tanto de assistir o quanto eu gostei de fazer esse clipe. Se gostaram, não deixem de dar um like e se inscrever no canal. Até mais e Namastê!